Muito se ouve falar sobre as cidades perdidas de China, Egito, América Central, mas se eu te disser que existe um manuscrito que conta com detalhes sobre uma cidade perdida encontrada aqui no nosso Brasil, conheça agora o manuscrito 512, mas antes se inscreve, curte, compartilha, bora! Tudo começou lá pelo século XIX, na década de 1830, quando foi encontrado na Biblioteca Real, atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um manuscrito bem antigo, já bem deteriorado, que narrava a história do encontro dos bandeirantes com uma cidade perdida, muito abandonada. O mais notável era pela quantidade de detalhes que eles ofereciam. Seu conteúdo foi divulgado pelo cônego Januário da Cunha Barbosa, um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele publicou uma cópia integral do manuscrito na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, relacionando-o à saga de Robério Dias, um homem aprisionado pela coroa portuguesa por se recusar a revelar informações sobre minas de metais preciosos na Bahia. Ao longo do século XIX, o manuscrito 512 ganhou destaque e interesse crescente por parte dos aventureiros, intelectuais e até mesmo do imperador Dom Pedro II. No entanto, a veracidade do relato passou a ser questionada por estudiosos acadêmicos a partir da década de 1870. Embora continue a ser objeto de discussão entre pesquisadores amadores e pseudocientíficos. Esse documento teria datação de 1753, e essa expedição dos bandeirantes teria saído de São Paulo e teria ido até a Bahia. Para quem não sabe, no século XVIII o Brasil ainda vivia num período colonial, o que quer dizer que os estados brasileiros ainda eram bastante desconhecidos. E era aí que entravam os bandeirantes. Eles saíam em expedição para poder fazer reconhecimento daquelas áreas. O documento começa narrando a expedição de Francisco Raposo, que teria saído em missão em busca da mina de Muribeca, que seria uma mina cheia de riquezas que ainda não teria tido a localização conhecida. Depois de dias de uma longa jornada pela floresta após ter saído de São Paulo, agora eles se encontravam no interior da Bahia, e foi lá que eles se depararam com uma cordilheira de montanhas enorme que tocava os céus, e extremamente brilhante devido aos vários cristais que nela tinha, o que deixou os homens admirados. Os homens tentaram escalar essa montanha por várias vezes, mas sem êxito. Mas por uma sorte do destino, um deles começou a caçar um animal, e foi quando ele se deparou com uma trilha pavimentada por pedras que se estendia até a entrada de uma rocha. E foi aí que eles conseguiram finalmente chegar ao topo da montanha, se deparando com uma grande cidade. Ao descrever essa cidade, disseram que no início eles achavam que poderia ser uma cidade comum, mas olhando mais detalhadamente, eles perceberam que fugia muito dos padrões daquela época. Algumas partes estavam em ruínas e vazias, sem nenhum móvel. Algumas casas tinham mais de um andar, mas totalmente sem vestígios de presença humana, alguma, e que parecia ter sido abandonada há mais de um século. A arquitetura da cidade lembrava civilizações antigas, com edifícios que mesclavam elementos greco-romanos e outras características não identificáveis. Dando mais detalhes dessa cidade, eles disseram que logo na entrada haviam 3 arcos enormes, e que o central seria o maior e os 2 ao lado menor, e que haviam também escrituras neles, mas que seriam indecifráveis, tanto pela altura e pela escrita. As casas eram bem parecidas e muitas vezes interligadas. Havia também um pilar negro no centro que possuía uma estátua no seu topo, vestindo apenas uma calça e uma coroa, e apontava para o norte. Ao redor dessas casas também existiam edifícios enormes com figuras de corvos e cruzes em relevo bem estranho. Adentrando mais um pouco, eles encontraram um rio que se estendia até uma cachoeira, e ao redor dele haviam várias tumbas, e foi aí que eles encontraram o único objeto e bastante curioso dessa cidade. Uma grande moeda de ouro que tinha gravada nela em um lado um homem ajoelhado e no outro combinado um arco, uma flecha e uma coroa, assim reforçando a ideia de que ali havia vivido uma civilização avançada. Tudo isso foi escrito em forma de carta e enviado às autoridades do Rio de Janeiro, até mesmo com um desenho de algumas das inscrições que eles encontraram naquela área. O manuscrito 512 provocou uma onda de expedições em busca da cidade perdida, atraindo exploradores renomados como Sir Richard F. Burton e Percy Harris Fawcett. Fawcett, em particular, ficou obcecado pela ideia de encontrar a cidade, a qual ele chamava de Z, e desapareceu misteriosamente durante uma de suas expedições na Amazônia. Outra delas foi feita pelo Padre Inácio, que afirmava com certeza ter encontrado essa cidade depois de anos em busca, mas não provou nada de concreto. Outros diziam também ter encontrado cavernas ao redor do Rio São Francisco com algumas inscrições bem parecidas com aquelas encontradas na cidade, mas nada de cidade. Até hoje não se sabe quem foram os bandeirantes que participaram dessa expedição, e nem mesmo o autor desse manuscrito. Alguns historiadores, como Pedro Calman, sugerem que o autor desse documento poderia ser o mestre de campo João da Silva Guimarães, enquanto outros apontam para Antônio Lourenço da Costa. No entanto, não há consenso sobre quem realmente escreveu o manuscrito.
O acesso a esse manuscrito é extremamente restrito lá na biblioteca, sendo que ele é um dos itens mais valiosos que nela tem. A nossa sorte é que eles digitalizaram algumas das páginas e postaram na internet, mas não se sabe se é real, se foi adulterado ou se é realmente verdadeiro manuscrito. Eu vou deixar o link abaixo na descrição para vocês darem uma olhada. Até hoje, como essa cidade não foi encontrada, é claro que a gente tem aquelas várias teorias que não podem faltar, ou que ela já foi soterrada, ou que ela já foi encontrada e ninguém falou nada. E claro, não podia faltar as teorias sobre alienígenas que, para ter acesso a ela, teria que ser no tempo certo, nas condições certas, o Sol batendo no alinhamento certo dos planetas, como sempre. Acredita-se também, devido aos detalhes que foram encontrados nesse manuscrito, que essa cidade poderia ser uma cidade viking, abandonada há mais de 1000 anos devido às suas semelhanças arquitetônicas com construções escandinavas. Mas um outro escritor acredita que as inscrições encontradas poderiam ser um tipo de idioma Ge'ez, da Etiópia, ou até mesmo grego ptolomaico, uma forma de egípcio demótico. Ainda há aqueles que especulam sobre contatos entre civilizações antigas e os povos indígenas antes da chegada dos europeus. O manuscrito 512 continua sendo um dos maiores mistérios da cultura brasileira, um documento que mistura história e lenda, provocando fascínio e especulações até os dias de hoje. Embora a cidade perdida descrita jamais tenha sido encontrada, o manuscrito permanece como um testemunho intrigante das ambições e sonhos dos exploradores da épocas passadas. E é isso, galera! Você já conheceu a história lendária da cidade perdida brasileira? Quais teorias você teria em mente? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima. Tamo junto!